Boa tarde, Corpo de Cristo, galera do YouTube. Aqui quem fala é o dono do canal, Josias Castor. E vem aí, mais uma matéria que eu vou inserir agora e que está incluída no quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia. E hoje eu vou tratar a respeito de pastores. Só que antes de eu começar a falar sobre pastores, quero dar um recado que daqui a pouco, mais tarde, eu vou inserir uma matéria dentro do quadro Cartas na Mesa. Como eu já falei, não vou inserir sobre o coronavírus, tá? Eu ainda não preparei a matéria. Mas eu vou inserir uma matéria que fala a respeito de a mulher. Ela pode ser pastora? Pode ser ungida por Deus pastora? E a mulher pode pregar nos púlpitos da igreja? Tudo isso eu vou revelar daqui a pouco dentro do canal Cartas na Mesa. Não perca que vai ser imperdível. Viu? E também amanhã eu vou estar inserindo mais uma matéria dentro do quadro Sessão Corinhos Inesquecíveis. Vou cantar aqui um pupurri, acho que umas 3 ou 4 músicas. São pequenininhas, mas que dá aqui uma boa duração aqui. Acho que uns 4, 5 minutos, né? Vai durar esse pupurri, né? Tem sido uma bênção na minha vida. Sessão, não perca, amanhã. Matéria nova do quadro Sessão Corinhos Inesquecíveis. E também vou inserir vou inserir uma matéria dentro do quadro Indignação, em que eu vou tratar a respeito de uma ex-atriz global que andou falando mal aí do Evangelho de Cristo, né? Ela é até uma boa atriz, só que mexeu com o Evangelho de Cristo, mexeu comigo, meu irmão. E eu vou falar dessa ex-atriz global amanhã, dentro do quadro Indignação. Mexeu com Deus, mexeu comigo. Então vamos lá, pessoal. Eu já inseri, dentro do quadro dos dons ministeriais, apóstolos. Já inseri profetas, e ontem inseri sobre evangelistas. E hoje eu vou estar inserindo uma matéria a respeito de pastores. Amados, o pastor, ele é ungido por Deus para apacentar o rebanho. Você pode ver que no Antigo Testamento tem exemplos de pastores que apacentavam ovelhas. Moisés, antes de ele ser chamado por Deus no Monte Horebe, onde ele pisou lá na sarça ardente, ele estava apacentando ovelhas, junto com a sua esposa Zípora e suas irmãs. Estavam lá, apacentando o rebanho. E aí, de repente, ele pisou na sarça ardente, lá no Monte Horebe. E foi nesse instante que Deus o chamou para o ministério. Eu não preciso falar para você quem foi Moisés, né? Preciso? Eu acho que não. Eu acho que você conhece a história de Moisés. Ele foi simplesmente o libertador do povo de Israel, que estava escravizado há mais de 300 anos lá no Egito. Outro exemplo, Davi. Ele ainda era um garoto, um jovem, e já era pastor de ovelhas, Tem aquela passagem, que o profeta Samuel vai na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé
para ser rei de Israel. Saul não estava fazendo um bom reinado, estava começando a desagradar a Deus, e aí Deus rejeitou Saul e pediu para que Samuel ungisse, né, um dos filhos do Jessé para ser ungido rei de Israel. E o escolhido foi Davi. E Davi era pastor de ovelhas. Mas voltando ao assunto de pastores. O pastor é aquele que tem o chamado de Deus, como eu já disse, para apacentar ovelhas. Mas aí no caso, as ovelhas que eu estou me referindo aqui não são os animais, ovelhas, e sim pessoas, que é chamado por Deus de rebanho, de ovelhas, né? E a função do pastor é ensinar, é administrar a igreja, onde ele é ungido por Deus para ser pastor. É aconselhar o povo, doutrinar, né? O pastor, ele é responsável por ensinar o povo a obedecer os mandamentos do Senhor registrados na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? O pastor, ele tem essa responsabilidade. No vídeo anterior, ontem, onde eu estava ministrando sobre evangelistas, eu disse que o trabalho do evangelista é além das quatro paredes. Lembra que eu falei isso? Né? O pastor já é diferente. O pastor, o trabalho do pastor, como eu já disse, de administrar o povo, não é fora das quatro paredes, e sim dentro da casa do Senhor. O pastor, sim, tem que estar dentro da igreja para ensinar o povo o caminho da verdade, que todos nós sabemos que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Agora, se o pastor é ungido por Deus e ele não obedece aquilo que Deus confiou na sua mão, a Bíblia o chama de lobo. E a Bíblia também chama de mercenário. Infelizmente, entre o povo cristão, há muitos pastores, né? Outros são chamados de bispos, apóstolos, né? Não tem ensinado o povo corretamente, mas tem incentivado o povo a dar uma oferta exagerada, vamos colocar dessa forma, ao altar do Senhor. Tem se preocupado somente em abastecer ou a si próprio, ou a sua família, ou a comprar um carro, ou a comprar um iate. Infelizmente, tem muito pastor mercenário entre o corpo de Cristo. Mas também há pastores que realmente estão de acordo com a palavra de Deus, ensinando corretamente o povo como a igreja deve servir e adorar o Deus vivo. São poucos, mas ainda existem, né?
E agora, eu quero esclarecer uma pergunta polêmica que o corpo de Cristo andam perguntando para Deus, perguntando para os seus pastores. Uma pergunta bem polêmica. Tem opiniões divididas. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o pastor gera ovelhas? Se ele não gera ovelhas, quem realmente gera ovelhas? Essa é uma pergunta que tem opiniões divididas. Uns dizem que o pastor não gera ovelhas, e outros dizem ao contrário, que o pastor gera ovelhas. E eu vou responder essa pergunta. Amados, o pastor, ele não gera ovelhas. O pastor não tem obrigação nenhuma de evangelizar. Isso é trabalho do rebanho. É como diz o ditado: ovelha gera ovelhas. É os obreiros, é os membros, é o rebanho que tem que trazer novas ovelhas para a casa do Senhor. A função do pastor é outra. É o que eu acabei de falar. A unção do pastor é cuidar, é zelar por cada ovelha que aparece na casa do Senhor, por cada alma que se entrega a Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Então o pastor não gera ovelhas. O pastor só gera ovelhas se eles quiserem, mas não que eles sejam obrigados, não que esse seja o dever deles, porque não é. Viu? Amados, o trabalho do pastor já é árduo. Agora, tem uma outra função que o pastor precisa realizar para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é, amados? Corpo de Cristo, galera do YouTube. O pastor, quando ele percebe que uma alma está para se desviar dos caminhos do Senhor, quando o pastor percebe que esta ovelha está há muito tempo sem ir na casa do Senhor, aí sim é função do pastor ir atrás dessa ovelha e tratar as feridas. Que às vezes a pessoa não vai na igreja porque está magoada por algum irmão que o ofendeu, ou alguma palavra que o pastor pregou no púlpito e que essa ovelha se sentiu ofendida. É trabalho do pastor ir atrás. Aí sim é trabalho do pastor. Agora, de levar o rebanho para aceitar Jesus, não é trabalho do pastor, não. Pastor não gera ovelhas. Quem gera ovelhas é o próprio rebanho. São as próprias ovelhas que já estão nos caminhos do Senhor. Eu espero que vocês entendam esta posição, porque isso está na Bíblia. Viu? O pastor Jesus Cristo diz lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. O versículo que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo.
Foi o próprio Jesus que citou esse versículo naquela passagem em que ele visitou a casa de Zaqueu. E que Zaqueu foi restaurado, foi salvo por Jesus. Tá bom? Então, irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: amados, se você tiver alguma rixa contra o pastor, então, amados, eu espero que você tenha gostado desse estudo a respeito de pastores. E amanhã eu vou encerrar esta série de estudos sobre dons ministeriais, falando sobre mestres, tá bom? Mas antes de encerrar essa palavra, eu quero te dizer, se acaso você está em rebeldia com seu pastor, conserte, porque ele é ungido de Deus para te instruir. E muitas das vezes, o conselho que o Espírito Santo dá para o pastor vai entrar em conflito com aquilo que você não gosta. Isso já aconteceu comigo. Eu tive um pai que era pastor, ouviu? E muitas vezes acontecia isso. E eu já tive também pastores que também aconteceu dessa forma. Mas se você estiver firmes nos caminhos do Senhor Jesus e aceitar esses conselhos, eu falo por experiência própria, o Senhor Jesus tem muito, mas muito mesmo, para abençoar a tua vida. Amém? E Deus abençoe com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Esse foi a sessão Grandes Assuntos da Bíblia. Pastores,